eles haviam feito juntos, o que havia sido a diferença que havia separado aquela noite de todas as outras noites de família que haviam vindo antes. Não havia sido a Débora sozinha, que havia tido episódios anteriores que eu havia absorvido com aquele silêncio que aprende a guardar quem entende que o momento certo para responder não é o momento em que a provocação é feita. Não havia sido o Caio sozinho, que havia tido momentos de falha que havia nomeado para mim como fraqueza de homem que não sabe onde se posicionar quando está no meio, e que tinha a lealdade dividida entre a esposa e a irmã. Havia sido os dois juntos, com aquela coordenação específica que existe quando duas pessoas chegaram a um acordo sobre o que iam fazer antes de fazer, e que eu havia reconhecido pela forma como os olhares haviam circulado entre eles logo antes de a Débora começar. Havia dito que eu havia me aproveitado da família. Havia dito com aquela voz de quem está dizendo algo que acredita ser verdadeiro e que não está preocupado em verificar se é verdadeiro, porque acreditar é suficiente para dizer. Havia dito na frente de 11 pessoas, que incluíam a dona Iracema e o seu Osvaldo, os pais do Caio, a avó Zilda que havia vindo de outra cidade para o almoço, duas tias, um casal de primos e o irmão mais novo do Caio com a namorada que havia sido apresentada pela primeira vez naquela tarde. Havia dito que eu havia me aproveitado da família, que havia usufruído de coisas que não eram minhas de direito, que havia chegado no casamento com o Caio com a intenção de benefício próprio e não de construção de família. Havia dito cada coisa com aquela precisão de quem preparou o que ia dizer antes de dizer. O Caio havia ficado em silêncio. Havia ficado em silêncio com aquele silêncio que eu havia reconhecido ao longo de 2 anos e 7 meses de casamento como o silêncio de quando ele está presente num momento que exigiria que ele tomasse uma posição e que está escolhendo não tomar. Havia ficado em silêncio por todo o tempo que a Débora havia falado, e depois havia dito, ela tem razão em alguns pontos. Aquelas 6 palavras do Caio na frente de 11 pessoas haviam sido a parte que havia pesado de uma forma que o que a Débora havia dito não havia pesado da mesma forma, porque a Débora havia sido o que a Débora sempre havia sido, e o Caio havia sido algo diferente daquela, que havia sido o homem que havia escolhido o lado errado em público de uma forma que não havia como desfazer depois. Havia ficado em silêncio. Havia ficado em silêncio por todo o resto daquele almoço de domingo, com aquela qualidade de silêncio que havia aprendido a usar ao longo da minha vida, em situações onde o silêncio era a única resposta que preservava ao mesmo tempo a dignidade e a clareza de que ia responder quando chegasse a hora. Havia comido. Havia participado das outras conversas da mesa com aquela presença de quem está presente e que está também num outro lugar interno ao mesmo tempo. Havia ajudado a dona Iracema com a sobremesa na cozinha. Havia me despedido das tias e da avó Zilda com aquele afeto que havia sempre tido por elas e que à noite não havia mudado, porque o que havia acontecido havia sido feito por 2 pessoas específicas e não pela família inteira. E havia ido embora com o Caio para casa com aquele silêncio no carro, que havia sido o silêncio de 2 adultos que sabem que há uma conversa para ser tida e que nenhum dos 2 havia iniciado ainda. Em casa havia dito, a gente conversa amanhã. Ele havia dito, não há o que conversar. Eu havia ficado com aquilo por um segundo, e havia dito, há muito, a gente conversa amanhã, e havia ido dormir. Mas antes de te contar o que havia acontecido na manhã seguinte e o que havia sumido, você precisa entender quem eu sou e o que havia existido por baixo de 2 anos e 7 meses de casamento que havia chegado naquele domingo com a Débora dizendo que eu havia me aproveitado da... e o Caio dizendo que ela tinha razão em alguns pontos. Meu nome é Isabela. Tenho 33 anos, sou consultora financeira, trabalho de forma independente há 4 anos, com uma carteira de clientes que havia construído com aquela consistência de quem entrega resultados e que entende que resultados são o argumento mais duradouro disponível no mercado. Antes de trabalhar de forma independente, havia trabalhado por 5 anos num banco de investimentos, onde havia aprendido que dinheiro não tem sentimento, mas que as decisões sobre dinheiro têm, e que quem entende essa distinção consegue ajudar as pessoas de uma forma que quem não entende, não consegue. Essa formação havia moldado a forma como eu havia gerido as finanças do casamento e a forma como havia gerido, de uma maneira que estava prestes a se tornar muito visível na manhã de segunda-feira, as finanças que diziam respeito a Débora. Casei com o Caio há 2 anos e 7 meses. Caio é médico radiologista,
Trabalha num hospital universitário em 2 turnos. É um homem de boa intenção que tem um ponto cego específico para a irmã mais nova que havia sido visível desde o primeiro almoço de família que havia participado e que havia ficado mais visível ao longo dos 2 anos e 7 meses, de uma forma que havia chegado naquele domingo ao ponto onde havia chegado. A Débora tem 28 anos, é professora de ensino fundamental numa escola particular, mora num apartamento num bairro próximo ao nosso, tem um carro que usa para ir ao trabalho, mora num apartamento, tem um carro. Mora num apartamento que havia sido alugado no meu nome 2 anos antes, porque o histórico de crédito dela havia não sido suficiente para a locadora na época, e porque eu havia me oferecido para colocar o meu nome no contrato, porque havia me parecido a coisa certa a fazer para a família do homem com quem havia me casado. Tem um carro cujo IPVA e cujo seguro eu havia pagado desde que o Caio havia pedido que eu ajudasse com as finanças da irmã, porque o salário dela havia sido insuficiente para cobrir todas as despesas. E tem um cartão de crédito vinculado à minha conta que eu havia pedido quando havia percebido que ela havia ficado com o nome negativado e havia precisado de crédito para algumas compras cotidianas. 3 coisas: apartamento, carro, cartão. Todos os 3 em arranjos financeiros que eu havia criado de boa vontade e que haviam sido mantidos pela mesma boa vontade que os havia criado, e que haviam existido durante 2 anos e 7 meses, de uma forma que havia passado a comunicar, ao longo do tempo, uma realidade diferente da realidade que havia imaginado que comunicavam quando os havia criado. O que havia por baixo dos 2 anos e 7 meses que havia chegado naquele domingo precisava de contexto para fazer o peso daquele domingo ter sentido completo. A Débora havia desenvolvido, ao longo do tempo, uma relação com os arranjos financeiros que eu havia criado para ela, que havia passado de gratidão inicial para naturalidade progressiva, para algo que havia ficado mais próximo de expectativa do que de gratidão. Havia passado a mencionar o apartamento como o apartamento dela em conversas de família, sem a qualificação de que estava num arranjo especial. Havia passado a usar o cartão com uma frequência que havia ficado crescente de mês para mês. E havia desenvolvido ao longo do tempo uma forma de interagir comigo dentro dos contextos de família que havia comunicado, de formas que eu havia notado, mas que havia escolhido não nomear ainda, que ela havia avaliado a relação de poder entre nós de uma forma que havia chegado numa conclusão errada. A conclusão errada era que os arranjos criavam uma dependência de mim em relação a ela e não o inverso, que era o que criavam de fato quando você olhava para quem dependia de quem para o apartamento existir, para o carro estar coberto e para o cartão funcionar. Que eu havia precisado da aprovação dela dentro da família do Caio de uma forma que havia me impedido de questionar o que ela fazia ou dizia. E que o silêncio que havia mantido ao longo dos meses havia sido confirmação dessa dependência, e não o que havia sido, que era acumulação de clareza antes do momento certo. Naquele domingo, com o ela tem razão em alguns pontos do Caio, na frente de 11 pessoas, havia chegado no momento certo. Me faz um favor agora, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Porque o que havia sumido na manhã seguinte e o que havia acontecido depois é o tipo de história que você vai querer ter ouvido desde o começo. Na manhã de segunda-feira, havia acordado às 5h50. O Caio havia dormido com aquele sono de quem tem plantão noturno na manhã seguinte e que dorme com profundidade quando pode dormir porque os ciclos de plantão ensinam o corpo a aproveitar o sono disponível com uma eficiência que pessoas sem plantão raramente desenvolvem. Havia ficado deitada por mais 10 minutos com o teto acima de mim e com o peso do dia anterior assentado de um jeito que o sono havia processado, mas não havia dissolvido. Depois havia me levantado. Havia feito 3 coisas entre as 6 e as 6h50 da manhã com aquela sequência específica que havia planejado no período entre deitar e adormecer na noite anterior, quando as decisões que precisavam ser tomadas haviam chegado com uma clareza que o estado de repouso às vezes produz com mais precisão do que o estado de vigília intensa. A primeira havia sido o cartão. Havia acessado o aplicativo do banco e havia encerrado o cartão adicional vinculado à conta que havia emitido no nome da Débora 2 anos antes. O encerramento havia sido imediato, que era a característica de encerramentos de cartão que eram feitos pelo titular da conta, que era eu. Havia sido um processo que havia levado menos de 1 minuto e que havia produzido uma notificação automática para o número da Débora, informando que o cartão havia sido encerrado. Havia enviado a notificação às 6h08 da manhã de segunda-feira para o celular de uma pessoa que havia dito na noite anterior que eu havia me aproveitado da família. A segunda havia sido o seguro e o IPVA do carro. Havia acessado o portal da seguradora
e havia cancelado a apólice que estava no meu nome para o veículo que a Débora usava, com a comunicação ao Caio que havia ficado registrada no sistema como titular secundário do veículo. O cancelamento havia gerado um aviso de que o veículo ficaria sem cobertura a partir do dia seguinte, que havia sido a informação mais relevante do processo e que havia chegado por e-mail para o endereço que eu havia cadastrado, que era o meu, e que eu havia encaminhado para o e-mail da Débora às 6h22, com a nota que dizia apenas: encaminhado para você para a ciência. A terceira havia sido a mais significativa das três, não porque havia sido a mais cara, embora houvesse sido a mais cara, mas porque havia sido a que havia comunicado de forma mais direta e mais irrespondível o que precisava ser comunicado. Havia enviado uma mensagem para o administrador do imóvel onde a Débora morava, informando que eu havia precisado comunicar a intenção de não renovação do contrato de locação que havia no meu nome, e que, conforme os termos do contrato, havia o prazo de 30 dias para a comunicação formal que eu estava exercendo. A mensagem havia sido enviada às 6h47, com cópia para o endereço de e-mail da Débora, porque havia sido o correto informar a moradora do imóvel de uma mudança que a afetava diretamente. Havia então feito o café. Havia sentado com a xícara na mesa da cozinha com aquela luz de manhã cedo de segunda-feira, que tem uma qualidade específica de começo de semana, que é diferente de qualquer outra luz da semana, e havia esperado o Caio acordar. O Caio havia descido às 7h40, que havia sido mais cedo do que o habitual para o dia de plantão que começava ao meio-dia, que havia me informado que havia dormido de forma irregular ou que havia acordado com aquela antecipação de alguém que sabe que há uma conversa pendente e que o corpo não permite que durma além do ponto onde a antecipação bate. Havia se sentado com o café na frente. Havia ficado em silêncio por um momento. E havia dito: "O que você fez?" Havia dito: "Ontem à noite você e a Débora disseram juntos, na frente de 11 pessoas, que eu havia me aproveitado da família. Esta manhã, eu organizei 3 coisas que, vistas em conjunto, mostram quem havia se aproveitado de quem ao longo dos 2 anos e 7 meses. Ele havia ficado em silêncio por um tempo, com aquele silêncio de quem está processando 2 coisas ao mesmo tempo: o que havia sido dito e o que estava sendo dito agora. Depois havia dito: o apartamento, o carro e o cartão. Eu havia dito: sim. Ele havia dito: você encerrou tudo de manhã cedo sem me contar. Eu havia dito: as 3 coisas eram decisões minhas. O cartão estava no meu nome. O seguro e o IPVA eram pagos por mim. O contrato de locação era no meu nome. Não havia nada nessas 3 coisas que dependesse da sua assinatura ou da sua concordância para ser mudado. Ele havia ficado com aquilo por um tempo. Depois havia dito: você vai me dizer que planejou isso antes de dormir. Eu havia dito: planejei antes de dormir e executei antes de você acordar, porque havia querido que você soubesse o que havia feito antes de mais nada, que a Débora dissesse sobre o que havia feito. Ele havia ficado em silêncio por mais um tempo, que havia sido o silêncio mais longo daquela manhã. E então havia dito, com aquela voz que havia ficado mais baixa do que as anteriores: eu disse uma coisa ontem que não devia ter dito. Eu havia ficado com aquilo por um segundo. E havia dito: disse muitas coisas que não devia, mas a que mais importou foi a que disse com o silêncio. Ele havia ficado com aquilo. Depois havia dito: o silêncio. Eu havia dito: você ficou em silêncio enquanto ela falava e disse que ela tinha razão em alguns pontos depois. O silêncio escolhido numa situação assim é uma posição, não é ausência de posição. Ele havia ficado com aquilo por um tempo longo e havia dito: eu sei. O eu sei havia chegado com aquela qualidade de frase que fecha algo que havia estado aberto por muito tempo. Não havia sido o eu sei de quem está concordando para encerrar uma conversa difícil. Havia sido o eu sei de quem chegou no entendimento que havia custado chegar e que estava dizendo eu sei como forma de confirmar que havia chegado. Havia ficado com aquele eu sei por um momento antes de continuar. Havia dito: a conversa que precisa ser tida não é sobre as 3 coisas que fiz esta manhã. As 3 coisas são o resultado de uma situação que existia. A conversa é sobre a situação. Ele havia dito: o que você quer dizer? Havia dito: quero dizer que ao longo de 2 anos e 7 meses, eu havia criado arranjos para a Débora que eram arranjos de boa vontade, e que haviam sido tratados de uma forma que havia mostrado que a boa vontade não havia sido vista como boa vontade. Havia sido vista como obrigação.
E ontem à noite você disse que ela tinha razão em alguns pontos quando ela disse que eu havia me aproveitado da família. O que você estava dizendo, naqueles pontos onde havia razão, era que havia algo inadequado na minha forma de existir dentro desta família. Ele havia ficado com aquilo por um tempo, depois havia dito: eu não estava pensando completamente quando disse. Eu havia dito: eu sei que não estava. E isso é parte do problema, cara. Porque situações que envolvem mim e a Débora e o que eu ofereço para a família são situações onde você devia estar pensando completamente. Ele havia ficado quieto com aquilo. E havia dito: você está certo. A Débora havia ligado às 8h32, que havia sido 20 minutos depois de o Caio ter saído para o plantão, e que havia comunicado que havia acordado para as notificações com aquela velocidade de quem verifica o celular antes de sair da cama. Havia atendido. Ela havia dito: o que você fez com o cartão, com o seguro e com o apartamento? Com aquela voz que havia passado da voz habitual para uma voz que havia tido dentro dela a urgência específica de quem descobriu de manhã cedo que 3 coisas que havia dado como certas haviam mudado enquanto dormia. Havia dito: encerrei o cartão, cancelei o seguro e comuniquei ao administrador a não renovação do contrato, conforme meus direitos como titular de cada um desses arranjos. Ela havia ficado em silêncio por um segundo. Depois havia dito: por quê? Eu havia dito: porque ontem à noite você disse, na frente de 11 pessoas da família, que eu havia me aproveitado da família. E o Caio disse que você tinha razão em alguns pontos. Havia ficado em... Depois havia dito: você está sendo exagerado. Havia ficado com aquela palavra por um segundo, que havia sido o segundo, onde eu havia entendido que o exagerada havia sido o equivalente do ela é assim, você já conhece do Caio, que era a versão que minimizava o que havia acontecido para proteger a posição de quem havia feito o que havia feito. E havia dito: ontem você me disse que eu havia me aproveitado. Esta manhã, eu organizei as 3 coisas que sustentavam a situação que você havia descrito como aproveitamento. Se era um aproveitamento da minha parte, então havia muito aproveitamento da sua parte que precisava ser corrigido. E o corrigi. Ela havia ficado em silêncio por um tempo. E então, havia dito, com uma voz que havia mudado de registro: o contrato do apartamento. Eu havia dito: 30 dias conforme o contrato. Ela havia dito: 30 dias. Eu havia dito: 30 dias. Havia desligado. E havia ficado com o café na mão, com aquela calma de quem havia feito o que havia precisado fazer e que estava agora do outro lado do que havia feito. O que havia acontecido nos dias seguintes havia tido a complexidade que os dias têm quando uma situação que havia estado acumulada explode de uma forma que exige que múltiplas pessoas ao redor processem o que havia explodido ao mesmo tempo e de formas diferentes dependendo do quanto cada uma sabia sobre o que havia existido por baixo. A dona Iracema havia ligado na terça-feira. Havia ligado não com a voz da sogra que estava do lado da filha, que havia sido o que eu havia calculado que poderia acontecer. Havia ligado com a voz da sogra que havia estado naquela sala no domingo e que havia ouvido o que havia sido dito e que havia ficado com o que havia ouvido por mais de 24 horas antes de ligar. Havia dito: Isabela, eu vi o que aconteceu no domingo e vi o que você não disse. Havia ficado com aquilo por um segundo antes de responder. E havia dito: é o que tinha para ver, dona Iracema. Ela havia dito: o Caio não devia ter dito o que disse. Havia dito: não devia. Ela havia ficado em silêncio por um momento. E então havia dito uma coisa que eu não havia esperado. Havia dito que havia sabido do apartamento e do carro e do cartão, porque o Caio havia contado para ela e porque havia sido a sogra que havia achado necessário saber. E havia dito que havia ficado com aquilo por tempo antes de ligar, porque havia precisado de tempo para chegar no entendimento sobre o que as 3 coisas haviam representado. E havia chegado no entendimento que era este, que o que a Débora havia dito no domingo havia sido dito com a confiança de quem não sabia que havia alguém que poderia responder de uma forma que havia tido peso real, e que a resposta que eu havia dado havia mostrado que havia. Havia ficado com aquilo por um tempo antes de responder, e havia dito: eu não queria fazer mal a Débora, dona Iracema. Queria que o que havia sido dito no domingo tivesse consequência real, em vez de ser mais uma coisa que eu havia engolido. Ela havia dito: eu entendo. E havia ficado em silêncio por mais um momento. Depois, havia dito: o apartamento. Há 30 dias. Eu havia dito: há 30 dias. Ela havia dito: ela vai precisar de ajuda para encontrar outro lugar. Eu havia dito: ela vai. E havia ficado em silêncio com o que havia dito, que havia sido dito de uma forma que havia comunicado que a ajuda para encontrar outro lugar não ia vir de mim. A dona Iracema havia entendido o que havia sido comunicado, porque havia ficado em silêncio também por um... E depois havia dito: eu entendo. E havia
O Caio havia chegado do plantão na quarta-feira de manhã e havia me encontrado acordada com o café, que havia sido a forma como as 48 horas anteriores haviam acontecido, com um estado de vigília que havia sido diferente do estado habitual, por ter dentro a qualidade de quando vocês cessando, que não havia terminado estado. Havia dito, a minha mãe eu havia dito, ela ligou para mim também. Ele havia dito. Ela me disse que você havia explicado sobre o apartamento e o prazo. Eu havia dito, havia explicado. Ele havia ficado em silêncio por um tempo, e então havia dito, a Débora vai precisar de lugar para morar. Eu havia dito, vai. Ele havia dito, e você não vai ajudar. Eu havia ficado com aquilo por um segundo antes de responder, e havia dito, eu havia ajudado por 2 anos e 7 meses. O que a Débora precisa agora é de uma forma de se virar que não dependa de mim. Que é o que ela vai ter que encontrar. Ele havia ficado com aquilo por um tempo. Depois havia dito, ela é minha irmã. Eu havia dito, eu sei. E o que você faz pela sua irmã é uma escolha sua para fazer. Não é uma escolha minha para fazer por você. Ele havia ficado com aquilo por mais um tempo. E havia dito, é diferente de como era antes. Eu havia dito, é completamente diferente. Porque antes eu havia assumido coisas que não eram minhas para assumir. Agora, cada um assume o que é seu. Ele havia ficado em silêncio longo com aquele silêncio de processamento. E então havia dito, você vai me dizer que isso devia ter sido assim desde o começo. Eu havia dito, devia, mas não era. E o domingo foi o momento onde o que devia ter sido desde o começo ficou óbvio o suficiente para ser mudado. A Débora havia aparecido na quinta-feira. Havia tocado a campainha com aquela pressão de quem está chegando num lugar com propósito e que não está com a natureza do propósito completamente definida, mas que veio de qualquer forma. Havia aberto a porta e havia me olhado por um segundo com aquela expressão de quem está avaliando o que vai dizer antes de dizer. E havia dito, eu precisava vir. Havia dito, entra, e havia entrado. Havia ficado sentada na sala com aquela postura diferente da postura habitual dela. Havia ficado quieta por um tempo antes de começar. E havia dito, eu disse uma coisa no domingo, que havia saído de um lugar que não havia sido completamente honesto. Havia ficado com aquilo por um segundo. Depois havia dito, do lugar específico que não havia sido honesto, eu precisava ouvir. Ela havia ficado com aquilo. Depois havia dito, eu disse que você havia se aproveitado da família porque havia sentido que você havia estado ganhando terreno em espaços que eu havia considerado meus e que o aproveitamento havia sido a forma que havia encontrado para nomear o que havia sentido, que não havia sido a forma correta. Havia ficado com aquela descrição por um momento. Era a honestidade de quem havia chegado num entendimento sobre a origem do que havia feito, que era diferente da defesa e que era diferente da negação. E havia dito, obrigada por dizer isso. Ela havia dito, o apartamento, os 30 dias. Eu havia dito, são os termos do contrato. Ela havia dito, eu sei. E havia ficado em silêncio por um tempo. Depois havia dito, eu vou encontrar um lugar. Eu havia dito, eu sei que vai. O que havia acontecido depois da visita da Débora na quinta-feira havia sido a parte da semana que havia chegado de formas que eu não havia completamente previsto. A Débora havia saído com aquela qualidade de quem havia vindo dizer o que havia precisado dizer e que havia dito, e que estava indo embora com o peso de ter dito, mas também com algo que havia sido diferente do peso. Havia ficado sentada na sala por um tempo depois que ela havia saído, com o silêncio daquela quinta-feira que havia sido diferente do silêncio do domingo. Havia pensado sobre o eu, disse uma coisa que havia saído de um lugar que não havia sido completamente honesto por tempo depois daquela tarde. Havia pensado porque havia sido a coisa mais difícil de dizer que a Débora havia dito naquela visita, que era reconhecer que havia uma origem no que havia feito que havia sido sobre ela e sobre o que ela havia sentido, e que havia sido deslocado para mim de uma forma que havia sido injusta. E reconhecer a origem do próprio comportamento com aquela honestidade havia exigido algo de uma pessoa que havia chegado 2 dias antes, com o peso do domingo ainda completamente presente. Havia sido a indicação mais clara que eu havia tido de que havia algo na Débora que era diferente do comportamento que havia produzido o domingo, que era a parte da Débora que havia chegado na quinta-feira para dizer o que havia dito. O Caio havia ficado sabendo da visita da Débora porque eu havia contado quando havia chegado do trabalho naquela tarde. Havia ficado em silêncio por um tempo depois de ouvir. E havia dito, ela foi lá. Eu havia dito, foi. Ele havia dito, e disse o que você contou. Eu havia dito, disse. Ele havia ficado com aquilo por mais um tempo. Depois, havia dito, ela nunca havia feito isso antes.
Eu havia dito. Nunca havia tido razão concreta suficiente para fazer. As 3 coisas da manhã de segunda-feira haviam sido a razão concreta. Ele havia ficado com aquilo e havia dito. As 3 coisas produziram uma conversa que 2 anos e 7 meses não haviam produzido. Eu havia dito. Às vezes a clareza de uma ação concreta produz o que a clareza de uma conversa não consegue produzir. Ele havia ficado quieto com aquilo por um tempo. Depois havia dito. Você vai renovar o contrato do apartamento? Havia ficado com a pergunta por um segundo que havia sido um segundo de avaliação. E havia dito, se ela encontrar o lugar que está dizendo que vai encontrar, não vai precisar. Se precisar de mais tempo, a gente conversa sobre o que faz sentido naquele momento. Mas não volta a ser o arranjo que era. Ele havia dito, eu entendo. E havia ficado em silêncio com aquele silêncio que havia ficado diferente ao longo daquela semana de segunda para quinta. Mais próximo do silêncio de 2 adultos que estão chegando num lugar juntos do que do silêncio de 2 adultos que estão processando coisas diferentes no mesmo espaço. O que havia ficado nos meses seguintes àquela semana havia sido construído de forma diferente de como eu havia imaginado que seria construído antes de dormir naquela noite de domingo, quando havia planejado as 3 coisas. Havia imaginado, antes de dormir, que o que viria depois das 3 coisas seria ou o agravamento do conflito ou uma reorganização silenciosa, onde as coisas haveriam de se assentar num novo equilíbrio sem que houvesse o reconhecimento explícito do que havia mudado e por quê. Havia sido nenhum nem outro. Havia sido uma terceira coisa que as situações reais às vezes produzem quando as pessoas envolvidas têm a inteligência necessária para entender o que havia acontecido e a honestidade necessária para processar o que haviam entendido. A conversa com o Caio havia continuado ao longo das semanas seguintes, de formas que haviam sido diferentes das formas de conversa que havíamos tido antes. Havia uma qualidade diferente nas conversas, que havia chegado de uma forma que eu havia reconhecido ao longo do tempo como o resultado de alguém que havia passado por algo significativo e que havia chegado num lugar novo a partir do que havia passado. O Caio havia ficado diferente em relação a mim nas situações de família, mais presente de um lado em vez de presente no meio. E havia ficado diferente em relação a Débora, de uma forma que havia levado tempo para identificar com precisão, mas que havia identificado quando havia identificado. Havia ficado mais honesto. Havia ficado honesto no sentido de que havia começado a dizer as coisas difíceis que a Débora precisava ouvir de um lugar de honestidade fraterna, em vez de varrê-las para debaixo do tapete da lealdade familiar. A Débora havia encontrado um apartamento no 25º dia do prazo de 30. Havia encontrado com a urgência de quem havia ficado sem a opção de não encontrar, que havia sido diferente do ritmo com que havia buscado arranjos anteriores, porque havia outros arranjos disponíveis. Havia assinado o contrato no seu nome, com o próprio crédito que havia precisado reconstruir com urgência ao longo dos 25 dias. E havia se mudado no 30º dia com aquela precisão de quem havia gerenciado um prazo real, pela primeira vez, de uma forma que havia exigido toda a capacidade de organização disponível. O Caio havia ajudado na mudança com aquele cuidado de irmão que ama a irmã e que quer que o processo seja bom, mesmo quando o processo havia chegado a partir de um contexto que havia sido difícil para os dois. Havia me contado sobre a mudança naquela noite com aquela narrativa de quem está relatando algo que havia tido peso e que havia ao mesmo tempo um reconhecimento por baixo do relato de que havia sido necessário. Havia dito, ela assinou o próprio contrato. Eu havia dito, ela assinou o próprio contrato. Ele havia ficado com aquilo por um tempo, e havia dito, ela vai ficar bem. Eu havia dito, eu sei que vai. Ele havia dito, como você sabe? Eu havia dito, porque quando as pessoas ficam sem a opção de não se virar, elas geralmente descobrem que conseguem se virar. A Débora é inteligente, ela vai usar o que tem. Ele havia ficado com... Depois havia dito, a situação anterior não estava ajudando ela a descobrir isso. Eu havia dito, não estava. Havia ficado em silêncio por um tempo, e havia dito, devia ter percebido antes. Eu havia dito, havia percebido, não havia dito nada. Ele havia dito, por quê? Havia ficado com a pergunta, e havia dito, por que dizer antes havia criado um conflito que não havia tido o contexto para ser resolvido da forma que havia sido resolvido agora. O domingo havia criado o contexto. Sem o domingo eu poderia ter dito e poderia ter ficado no ar sem resultado. Ele havia ficado com aquilo por muito tempo. E havia dito, o domingo foi necessário para que o que veio depois fosse possível. Eu havia dito, sim,
Ele havia ficado em silêncio. Depois havia dito, de um jeito que havia chegado de um lugar diferente dos outros. Obrigada por ter ficado. Eu havia dito, não precisava de obrigada, mas fico com o que você disse. Havia também algo sobre o seu Osvaldo, o pai do Caio, que eu precisava te contar porque havia sido uma parte do que havia ficado, que havia chegado de uma forma que não havia previsto. O seu Osvaldo havia me ligado na quarta-feira da semana do domingo com a voz de pai que pesou antes de ligar. Havia dito, eu vi o que a Débora disse e o que o Caio disse no domingo, e vi o que você fez depois. Havia ficado em silêncio aguardando, e havia dito, você fez o que havia para ser feito da forma mais direta que tinha disponível. Havia chegado de um lugar que eu não havia esperado, com aquela qualidade de reconhecimento de alguém que havia visto de dentro e que havia avaliado o que havia visto com a distância de pai que vê os filhos e que vê também quem os filhos trouxeram. Havia dito, obrigada, seu. Ele havia dito, não precisava de obrigar, precisava que você soubesse que havia quem via, e havia desligado com aquela brevidade de homem que havia dito o que havia para dizer. Havia ficado com aquela ligação por muito tempo depois. Não porque havia mudado o que havia acontecido, mas porque havia chegado de um lugar que havia sido o lugar que havia precisado chegar. A relação com a Débora havia ficado diferente nos meses seguintes, de formas que haviam chegado gradualmente e que eu havia acompanhado com aquela atenção de quem não quer forçar o que não está pronto, mas que está presente para o que está chegando quando chega. Havia uma qualidade diferente nas interações que havia ficado perceptível a partir do segundo mês depois da mudança, que havia sido o mês onde os dois lados haviam tido distância suficiente para que o que havia sido dito e o que havia acontecido houvesse assentado num lugar onde era possível existir sem o peso imediato do que havia gerado. A Débora havia me ligado um sábado para perguntar uma coisa sobre um contrato que havia precisado assinar para um serviço e que havia querido a opinião de alguém que entendia. Havia ligado para mim. Havia ficado com aquela ligação por um segundo antes de atender, porque havia comunicado alguma coisa que era diferente de todas as ligações que havia tido da Débora antes. Havia comunicado que havia uma necessidade genuína e que ela havia reconhecido que eu havia tido o que havia precisado. Havia atendido, havia respondido a pergunta com a clareza de quem sabe o que está respondendo e que quer que a resposta seja útil. A Débora havia dito obrigada, com aquela qualidade de obrigada que tinha dentro dela o reconhecimento de ter recebido o que havia pedido, e havia desligado. O Caio havia comentado sobre aquela ligação quando eu havia contado. Havia dito, ela ligou para você sobre o contrato. Eu havia dito, ligou. Ele havia ficado com aquilo por um tempo. Depois havia dito, ela nunca havia feito isso antes. Eu havia dito, não havia precisado antes. Tinha tudo arranjado de forma que não precisava pedir. Agora, quando precisa, pede. E quando pede para mim, eu respondo porque posso, e porque ela pede de uma forma que é diferente de antes. Ele havia ficado com aquilo, e havia dito, você vai me explicar como você faz isso? Eu havia dito, fazer o quê? Ele havia dito, manter a distinção entre o que uma pessoa faz e o que você sente pela pessoa. Havia ficado com aquela pergunta por um segundo, e havia dito, não é separação de sentimentos. É clareza sobre o que é de quem. A Débora pode fazer coisas que não são corretas, e eu posso continuar sendo a Isabela que responde quando perguntada. As duas coisas existem ao mesmo tempo. Ele havia ficado com aquilo por um tempo. Depois havia dito, eu aprendi isso tarde. Eu havia dito, você aprendeu. É o que importa. Ele havia sorrido com aquilo, com aquele sorriso que havia ficado mais frequente nos meses depois de segunda-feira de manhã. E havia ficado em silêncio com aquele silêncio bom, de quando as coisas estão num lugar que é melhor do que estavam antes. A dona Iracema havia me chamado para a cozinha num almoço de família de 3 meses depois do domingo, com aquele pretexto de ajuda que as sogras usam quando o pretexto é a desculpa. E havia dito, enquanto preparávamos a sobremesa, você construiu mais coisas nessa família do que qualquer um de nós havia percebido enquanto construía. E quando parou de construir por um momento, a ausência ficou visível, de uma forma que nenhuma das construções havia ficado. Havia ficado com aquilo por um tempo. E havia dito, eu construo porque gosto, não para ser visto. Ela havia dito, eu sei, é por isso que fica quando você para. Porque quem constrói para ser visto para quando para de ser visto. Quem constrói porque gosta, vai construindo. Havia ficado com aquela frase por muito tempo depois daquela cozinha. E havia ficado com ela, não como validação, mas como precisão.
Havia descrito com palavras simples o que havia estado acontecendo e o que havia ficado depois das 3 coisas da manhã segunda-feira. O que aprendi com tudo aquilo é o que quero te contar agora com a honestidade, que é a única forma útil de contar as coisas que importam. A primeira coisa que aprendi foi sobre a diferença entre o cartão, o carro e o apartamento, como elementos de uma situação e como comunicação de uma situação. Quando havia criado os 3 arranjos, havia criado como soluções para problemas práticos. Ela havia precisado de crédito, havia precisado de cobertura de veículo, havia precisado de um contrato de locação que ela não havia conseguido sozinha. Eram soluções razoáveis para problemas reais. O que havia mudado ao longo dos 2 anos e 7 meses é que os 3 haviam parado de ser soluções para problemas reais e haviam se tornado estruturas que comunicavam algo sobre o equilíbrio de dependências dentro da relação. E quando eu havia encerrado os 3 numa manhã de segunda-feira, havia encerrado as estruturas de uma forma que havia revelado o equilíbrio real de dependências de uma forma que não podia ser negada. A segunda coisa que aprendi foi sobre o ela tem razão em alguns pontos do Caio e o que há por baixo desse tipo de frase. Há por baixo desse tipo de frase o que sempre há por baixo das frases de quem fica no meio numa situação que exige posição. Há a tentativa de não perder nenhum dos dois lados, ao custo de não proteger nenhum dos dois de verdade. O Caio havia dito, ela tem razão em alguns pontos, pensando que havia ficado no meio. Havia ficado do lado errado. E havia levado as 3 coisas da manhã de segunda-feira e a conversa daquela manhã para entender a diferença entre o meio e o lado errado. Mas havia entendido. E entendimentos que chegam depois de custo são diferentes dos entendimentos que chegam fácil, porque os primeiros ficam de uma forma que os segundos raramente. A terceira coisa que aprendi foi sobre o fui dormir sem dizer uma palavra e o que aquele silêncio havia sido. Havia sido a escolha mais difícil daquela noite. Mais difícil do que as 3 coisas da manhã seguinte, que haviam sido precisão e execução. O silêncio daquela noite havia exigido que eu contivesse tudo o que havia para ser dito em frente de 11 pessoas, com a clareza de que dizer naquele momento havia sido o que a Débora e o Caio haviam esperado que eu fizesse, que havia sido o confronto imediato que havia podido ser usado para desviar o foco do que haviam dito para a forma como eu havia respondido ao que haviam dito. Não havia dado o confronto imediato, havia dado o silêncio. E o silêncio havia reservado para a manhã seguinte a forma de resposta que não podia ser desconstruída como confronto emocional, porque havia sido ação e não reação. A quarta coisa que aprendi foi sobre os arranjos que criamos para as pessoas que amamos ou que consideramos família. Arranjos criados de boa vontade para pessoas que os precisam são atos genuínos de cuidado. Arranjos que continuam depois que a necessidade que os gerou deixou de existir ou que deixam de ser vistos como o que são pelos que recebem, tornam-se outra coisa. E quando tornam-se outra coisa, a boa vontade que os gerou não está mais servindo à sua função original. Havia servido à boa vontade por 2 anos e 7 meses. E quando havia encerrado os 3, havia encerrado não por mal, mas porque havia chegado no ponto onde a boa vontade havia precisado de revisão. A quinta coisa, e a que havia chegado mais tarde e de forma mais gradual, havia sido sobre a frase da dona Iracema na cozinha. Quem constrói porque gosta, vai construindo. Havia ficado com aquela frase porque havia descrito com precisão o que havia sido verdadeiro ao longo dos 2 anos e 7 meses e o que havia continuado a ser verdadeiro depois. Eu havia construído porque havia gostado. Havia gostado de ajudar, havia gostado de contribuir, havia gostado de ser a pessoa que resolvia os problemas práticos com aquela habilidade de consultora financeira que encontrava soluções onde outros não encontravam. E havia continuado a ser essa pessoa, depois do domingo e depois das 3 coisas da manhã de segunda-feira, porque quem você é não muda quando você muda o que oferece, muda o que você oferece. E a clareza sobre o que você oferece e a quem é o que torna o que você oferece possível de ser dado de uma forma que dura. Para você que está naquela mesa agora com o silêncio como única resposta disponível, porque o confronto imediato não vai produzir o resultado que você precisa, eu quero te dizer uma coisa sobre o que acontece entre a noite e a manhã seguinte. Acontece clareza, não sempre, não em todas as situações. Mas quando acontece, a clareza que chega depois do silêncio é diferente da clareza que você teria tido se houvesse respondido na hora. É mais sólida, é mais precisa e produz ações mais eficientes do que as reações que o momento imediato teria produzido.
O silêncio guardado é o que torna a manhã seguinte possível de ser o que precisa ser. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria na minha situação. Nos vemos no próximo relato. Havia também algo sobre a palavra aproveitado que havia ficado com uma qualidade específica ao longo dos meses depois do domingo. A Débora havia dito que eu havia me aproveitado da família, e havia criado com aquela palavra uma ironia que havia ficado dentro da situação, de uma forma que eu havia precisado de tempo para nomear completamente. Havia me aproveitado da família, enquanto havia criado arranjos que sustentavam a vida dela. E ela havia se aproveitado dos arranjos enquanto dizia que era eu quem me aproveitava. A ironia havia sido legível para qualquer pessoa que havia visto as 3 coisas da manhã de segunda-feira com clareza suficiente, e havia sido legível de uma forma que nenhum argumento verbal poderia ter tornado tão clara quanto a ação de encerrar as 3 coisas havia tornado. Havia também algo que havia acontecido comigo internamente ao longo daqueles meses que eu precisava te contar, porque havia sido a parte mais inesperada de todo o processo. Havia sentido, nas semanas depois da segunda-feira de manhã, uma leveza que havia sido diferente de qualquer leveza que havia sentido ao longo dos 2 anos e 7 meses. A leveza havia sido a leveza de quem havia parado de carregar algo que havia carregado por muito tempo, sem nomear que estava carregando. Havia carregado os arranjos com o peso de quem havia assumido responsabilidades que não havia sido pedida para assumir, mas que havia assumido de boa vontade e que havia continuado a carregar depois que a boa vontade havia ficado complicada pelo contexto ao redor. Quando havia encerrado os 3 na manhã segunda-feira, havia encerrado também o peso de carregar aquelas responsabilidades num contexto que havia deixado de ser compatível com a forma como as havia carregado. A leveza havia ficado de uma forma que havia sido diferente da forma que eu havia esperado, porque havia esperado que a leveza fosse sobre o alívio de ter feito algo difícil. Havia sido sobre outra coisa, havia sido sobre a clareza de saber o que era meu para carregar e o que não era, que era uma clareza que havia ficado mais definida depois do domingo e das 3 coisas do que havia estado antes. E clareza sobre o que é seu para carregar é uma das coisas mais valiosas que existe para quem costuma carregar mais do que o que é seu, que havia sido o que havia feito ao longo de 2 anos e 7 meses de boa vontade, não correspondida da forma que havia merecido ser correspondida. O Caio havia dito, numa noite de 6 meses depois do domingo, enquanto havíamos ficado sentados depois do jantar com aquela qualidade de fim de noite que tem mais espaço do que o começo da noite para as coisas que ficam para o fim. Eu aprendi mais sobre como ser marido nos meses depois do domingo do que aprendi nos 2 anos e 7 antes. Havia ficado com aquilo por um tempo. E havia dito, o que você aprendeu? Ele havia dito. Aprendi que ficar no meio, quando deveria ter um lado, não é neutralidade, é uma posição, e é a posição errada. Aprendi que quando alguém que você ama faz algo errado para outra pessoa que você ama, sua função não é equilibrar, é dizer o que é verdadeiro. Aprendi que a Isabela que eu casei é mais do que eu havia estado vendo quando olhava através do filtro do que a Débora dizia sobre ela. Havia ficado com aquelas 3 coisas por um tempo que havia sido o tempo necessário para que chegassem completamente. Depois havia dito, você aprendeu coisas importantes. Ele havia dito, aprendi tarde. Eu havia dito, aprendi no momento em que havia podido aprender. Isso é o que existe, e é suficiente. Ele havia ficado com e havia sorrido com aquele sorriso que havia ficado mais próximo do que havia ficado antes, mais presente de um jeito que havia sido o resultado mais importante de todos os resultados que aquele domingo e aquela manhã de segunda-feira haviam produzido.